Amém. Paz de Jesus, irmãos, boa noite. Uma alegria poder mais uma vez estar com vocês, ter essa liberdade de, na presença do Senhor, entrar na sua casa, né? E juntos podermos falar aqui das coisas que só o Senhor pode fazer na nossa vida, como temos ouvido aqui na aula para as crianças e que tem sido de tão grande ensinamento para nós, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Hoje eu quero falar um pouco sobre como que nós podemos vencer as dificuldades que nós enfrentamos, sobre duas perspectivas. Uma dificuldade momentânea que surge sem avisar, algo que aparece praticamente do nada, e também uma dificuldade que possa estar nos acompanhando há algum tempo. E nessas duas histórias que vamos ler aqui tem algo profundo de Deus para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de muitos médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo ter melhora na sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. E tendo ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na sua capa. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, com medo e tremendo, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fica livre deste mal. Enquanto Jesus falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João, e chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e choram? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. Levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Sabe, amados, quando nós olhamos para essa palavra aqui, eu quero, nesse tempo que nós temos, poder caminhar um pouco nesse entendimento, porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e encontramos um cenário como deste homem, Jairo, que tinha a sua vida muito bem estabelecida. Ele era um homem que tinha um certo reconhecimento, uma projeção diante daquela sociedade. A Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga, e a sinagoga naquele tempo era um principal lugar de reconhecimento, de autoridade, de influência sobre o povo de Israel. Nós podemos compreender que Jairo era um homem que tinha fundamentos teológicos, digamos assim, de uma compreensão de Deus a partir do estudo do Antigo Testamento, da lei dos profetas. Jairo era um homem que tinha na sua autoridade, na sua responsabilidade enquanto um dos principais
dessa sinagoga a responsabilidade de ensinar a respeito da lei. Era um homem que tinha sobre a sua vida um certo sentido de ensinar e dar direção ao povo. E nesse contexto aqui, meus irmãos, nós vemos que tudo isso parece que não tem efeito algum. Porque Jairo é acometido de um mal súbito, um mal que lhe toca diretamente na sua alma, na sua vida, na sua casa, na sua estrutura. A Bíblia não diz qual enfermidade que a sua filha teve, a Bíblia não diz quais foram os sintomas, mas o fato é que este homem está no desespero. Esse homem está sem saber o que fazer, ele está completamente tomado por um sentimento de tristeza, de angústia, de aflição, e é o que nos parece aqui, porque nós, pelo texto que lemos, todos os recursos que ele tinha à sua disposição, do ponto de vista humano, não foram suficientes. Talvez ele tenha chamado médicos, talvez ele tenha levado a sua filha em vários especialistas, sabe? E essa filha aqui, ela representa não só um ente querido, alguém de sangue na vida dele, mas se nós olharmos para o valor que se dava para a família naquele contexto, e principalmente no entendimento da lei e dos profetas, os filhos naquele tempo, e até hoje a gente percebe isso, eles são de certa forma uma esperança para os pais, de futuro, de longevidade, uns sonhos que os pais têm sobre os seus filhos. Então tudo isso estava colocado em xeque. Todos os sonhos que Jairo teve com a sua filha, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com a sua constituição de família, parece que nesse momento agora ele não tem mais nada. E aí, amados, nós percebemos o seu comportamento diante dessa situação. E eu quero que você caminhe comigo, ele vai até onde Jesus está. Ele procura em Jesus, porque a fama de Jesus estava correndo naquela circunstância. O texto começa dizendo o seguinte: Jesus voltou para o outro lado. Quer dizer, Jesus já havia passado por aquele lugar. Jesus já havia estado ali uma vez. Jairo com certeza já havia escutado a respeito do Messias, a respeito daquilo que Jesus ensinava, a respeito daquilo que Jesus estava operando em termos de sinais, maravilhas. E agora, quando todos os seus recursos humanos não têm mais valor algum, meus irmãos, este homem, este chefe da sinagoga, olha para este homem que está pregando, que está ensinando, que está curando, que está ressuscitando mortos por onde passa, em diversas situações, abriu olhos aos cegos. Ele começa a identificar não só um profeta, mas quem era este profeta. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, que Jairo viu Jesus, vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Isso tem um significado muito profundo, meus irmãos. Porque aqui neste momento, quando Jairo olha para Jesus, ele abre mão da sua posição, ele abre mão da sua autoridade humana, da sua influência humana. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar dele, ele não está nem um pouco preocupado com a sua reputação, mas ele se prostra diante de um outro homem. E isto naquele contexto tem um significado muito profundo. Porque quando Jairo se prostra diante de Jesus, ele está dizendo: Jesus, o único que tem condições de resolver a minha vida és tu. Eu me prostro, eu me rendo, eu me coloco submisso, eu me sujeito a tudo aquilo que o Senhor disser para fazer. Era esse o significado de alguém se prostrar diante do outro. Era um sinal de submissão, era um sinal de obediência, era um sinal de rendição. E por que Jairo chega nesse lugar, irmãos? Porque Jairo vê em Jesus exatamente o cumprimento das profecias. Abre comigo a palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa de cinza. Em vez de uma coroa de cinza, óleo de alegria. Em vez de pranto, manto de louvor. Em vez de espírito angustiado.
e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe, amados, quando Jesus está na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele pega o livro para ler, diante daqueles homens, ele abre nesse texto, e ele lê esse texto que nós lemos, e ele diz assim: hoje se cumpriu esta palavra. Jairo aqui está olhando para Jesus e está reconhecendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele tem toda a autoridade. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, quando estamos diante de uma situação que vem contra a nossa vida. Repentinamente, o que nós temos que reconhecer é que só o Senhor é capaz, só o Senhor tem poder, só o Senhor tem condições de nos socorrer, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqui há uma súplica no coração desse homem. Há um clamor no coração desse homem, e a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir o nosso clamor. Quando você se encontrar diante de uma situação dessa, meu irmão, você precisa entender que Jesus, Ele é a solução, que Ele tem poder e autoridade, que Ele está presente, que Ele está atento ao clamor do seu povo, à súplica do seu povo. E é isso que Jairo faz. Quando nós lemos aqui em Marcos, é exatamente isso que ele faz. Ele identifica o Senhor e ele coloca toda a sua vida diante do clamor, todo o peso do seu coração, tudo aquilo que está afligindo a sua alma com relação à sua filha. Ele diz: Senhor, venha, minha filha está morrendo. E o texto é claro, meus irmãos, diz assim no verso 23, ele pediu com insistência. Não foi apenas uma vez, não foram duas. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos em dificuldades e nós dizemos assim: bom, se o Senhor quiser, Ele vai resolver. Mas não é isso, meus irmãos. Nós temos que entender que existem momentos da nossa vida que nós temos que nos posicionar e clamar e continuar clamando, e nos posicionar em oração, em súplica. A palavra de Deus diz: fazei conhecidas diante de Deus, por oração e por súplica, as vossas petições. Eu não sei o que você está passando. Talvez você está agora em casa com uma situação, um problema tão difícil quanto esse de Jairo, que surgiu repentinamente. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor está atento. Clame, erga os seus olhos espirituais, abra os seus lábios e clame por ele. A Bíblia diz no verso 24, Jesus foi com ele. Sabe o que eu entendo aqui, amado? Que Jesus está pronto para responder. Jesus está pronto para entrar em ação na tua vida. Jesus está pronto para intervir na tua situação. Ele está pronto para caminhar contigo. Ele está pronto para ouvir o clamor do teu coração. Ele está pronto para agir nessa situação que você está passando. Agora, o que eu percebo aqui, meus irmãos, é que além de Jairo ter reconhecido quem era Jesus, além de Jairo ter se prostrado em adoração, ter se prostrado em sujeição, em obediência, há algo aqui que Jesus nos ensina e que Jairo nos ensina, que nós precisamos compreender a respeito da perseverança. Sabe, imagina esse cenário, meus irmãos. Jesus está ali com aquele homem aos seus pés, clamando pela sua filha, clamando pelo seu futuro, clamando pela história talvez da sua família, tudo que tinha. E Jesus diz para ele: tá bom, eu vou contigo, vamos. E Jesus está caminhando com ele, aquela multidão que seguia Jesus, está seguindo Jesus, com Jairo ao seu lado, e Jairo talvez já olhando com uma esperança nascendo no seu coração: agora minha filha vai ser curada, agora ela vai ser devolvida aos meus braços, agora ela vai ter toda a sua vida, todos os seus sonhos, toda a sua felicidade, tudo aquilo que eu planejei. E Jesus para no meio do caminho, clamando para quem está à sua volta: alguém me tocou. Alguém me tocou. Para tudo, porque alguém encostou em mim. Por quê, meus irmãos? Porque no meio do caminho, a Bíblia conta a história desta mulher, que não tem o seu nome revelado, mas a sua situação, o seu infortúnio, a sua adversidade, diferente do problema que Jairo estava enfrentando, que havia acontecido talvez repentinamente com a sua filha. Esta mulher está enfrentando um problema já de 12 anos. Quer dizer, um sofrimento contínuo por um longo período de tempo.
não era uma semana, não era um mês, não era um ano, eram 12 anos. 12 anos com uma hemorragia. As mulheres que estão me ouvindo, você sabe o que é isso? 12 anos, continuamente, perdendo sangue, perdendo vida, o estado clínico dessa mulher, do ponto de vista biológico, anemia profunda, talvez a perda do cabelo, a autoestima dela, a sua alma, além do estigma que ela sofria, meus irmãos, da rigorosa lei que vigia, que estava vigente naquele contexto. Primeiro, aquela mulher, por ter uma hemorragia, ela não poderia conviver em sociedade. Logo, ela era colocada à parte. Qualquer pessoa que tocasse nela seria considerada impuro. E se ela saísse na rua sem avisar as pessoas que estava impura, ela era réu de morte, poderia ser morta a pedradas. Então, todas as vezes que essa mulher tinha que caminhar numa rua da cidade ou estar num lugar público, ela deveria dizer: impura, 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 para que as pessoas abrissem o espaço, para que ninguém chegasse perto dela. Olha o sofrimento dessa mulher, irmão. 12 anos. 12 anos sofrendo. Sabe, talvez você está sofrendo há muito tempo com algo na tua vida. Algo que você tem lutado, que você tem gastado todos os seus recursos. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus tem solução para a tua vida. Sabe, essa mulher reconheceu isso. Ela ouviu falar da fama de um homem que estava curando as pessoas. Ela ouviu falar de um homem que estava realizando sinais e maravilhas. E ela bolou um plano, uma estratégia. Quando esse homem passar por aqui, eu vou, de alguma forma, eu vou chegar perto dele. Mas eu não posso ser vista por ninguém. E eu não posso falar para ninguém que eu vou. Eu imagino aquela mulher colocando uma roupa que escondesse completamente o seu rosto, o seu corpo. Eu imagino ela andando por trás daquelas pessoas, tentando chegar em Jesus, que era cercado por uma multidão, com uma ideia simples. Parece até mesmo do ponto de vista humano, inocente, encostar na roupa de alguém. Mas ela cria no seu coração que este alguém era alguém diferente, aleluia. Que nesse alguém havia poder até mesmo sobre as suas roupas para curá-la, para transformá-la. E sabe, irmãos, ela não tinha nada a perder. Quando nós não temos nada a perder, é quando justamente nós temos que caminhar de encontro a Jesus e colocar toda a nossa esperança nele. E é isso que aquela mulher faz. Então ela vem do meio daquela multidão, se escondendo e toca nas vestes de Jesus. E aí Jesus para o cortejo. Alguém me tocou. E os discípulos ali, prontamente, os amigos de Jesus. Pô, Jesus, só um pouquinho, tá de brincadeira. 500 pessoas te empurrando. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam estar aqui perto de Jesus com o celularzinho assim, ó, só para tirar uma selfie com Jesus e botar no Instagram. Hashtag Vi Jesus. Sabe, a multidão estava apertando Jesus, os discípulos diziam: Senhor, olha a multidão. Como assim alguém me tocou? Meus irmãos, existe um lugar que nós podemos tocar no Senhor de uma forma tão especial que Ele reconhece. Existe um lugar que o nosso toque nele é um toque de esperança, que tira do Senhor virtude para a nossa vida. Meus irmãos, o que Jesus diz: alguém me tocou, eu sei que foi diferente, não foi um empurrão, não foi um esbarrão, foi alguém que chegou perto de mim e recebeu virtude. E Jesus não fez isso em voz baixa, irmãos. Jesus não fez isso em voz baixa. Jesus começou a falar isso cada vez mais alto, creio eu. E esta mulher agora, você imagina, meu irmão, uma mulher 12 anos, com uma hemorragia, e após tocar a roupa de Jesus, a Bíblia diz, imediatamente, a hemorragia se estancou. Ela sentiu no seu corpo. A Bíblia diz que ela começou a tremer de medo. Medo não por ter sido curada, mas medo da multidão agora.
Porque ela está pensando, esse homem tem poder. Esse homem, a roupa dele cura. Ele não sabe quem eu sou, mas ele pode descobrir quem eu sou, porque ele sabe que alguém o tocou de forma diferente. Sabe, amados, esse clamor que Jesus traz aqui, quem me tocou, não é no sentido de exposição ao ridículo, ou até mesmo para que as pessoas toquem pedra, mas é no sentido para que haja de fato um testemunho do seu poder. Aquela mulher não pôde se conter, ela disse, espera só um pouquinho, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei, Senhor. Eu estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, eu gastei todos os meus recursos, todo o meu dinheiro com os médicos, em todos os lugares, e nada resolveu. Um sofrimento de 12 anos, e um toque mudou a minha vida. Foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez, irmãos. Eu quero te dizer, se você está passando por um problema, eu não sei quem você é, eu não sei qual é o problema, mas eu quero te dizer nessa noite, que Jesus tem virtude para liberar sobre a tua vida e transformar essa situação imediatamente. E Jesus está ministrando com ela, filha, que fé é essa? Que convicção é essa? Você foi salva por isso. Vai para casa e fica livre. Tudo isso acontecendo. E Jairo, do lado de Jesus, apavorado. A minha filha. Que mulher é essa que agora vem no meio do caminho? Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Jesus quer nos ensinar algo. Perseverança no processo. Quando nós estamos clamando, quando nós estamos suplicando, e que o Senhor está dizendo para nós, eu vou contigo, não importa o que aconteça durante o percurso, não importa quantas pessoas passem na frente, não importa quantas pessoas Jesus cure antes de resolver o teu problema, creia, porque Ele está contigo. Foi exatamente isso que Ele disse para Jairo. Jairo está apavorado com um problema imediato. A mulher vem, tudo acontecendo, e aí chegam os mensageiros do Apocalipse. Jairo, não incomodes mais o mestre. Não tem mais motivo de você ter feito tudo isso. Você é um homem de projeção, você é um homem reconhecido. Olha o que você fez, você se prostrou diante de um homem, e agora esse homem que curou essa mulher não foi capaz de salvar a sua filha morreu. Essas pessoas representam vozes do inferno, que estão questionando a ação de Deus na nossa vida, que estão questionando como Jesus está trabalhando na nossa vida. Meu irmão, não dê voz, não dê ouvidos a essa voz, não dê ouvidos a essa voz. Sabe essa voz que chega assim, ó, para que orar, para que buscar, para que jejuar, não tem mais jeito, desiste, você perdeu, é um fato consumado. Não, meu irmão, Jesus disse para Jairo, não tenha medo, não temas. Diz uma versão assim, ó, não temas, crê somente. Sabe, mas essa palavra de Jesus, ela é definitiva aqui. Porque neste momento, aonde essa voz do inferno se levanta, ela se levanta justamente para questionar a fé que Jairo já tinha no seu coração pela palavra de Deus. E é exatamente aí que o inimigo vem muitas vezes tentar nos tirar da posição, questionando a validade da palavra de Deus. E aqui é uma palavra de Jesus para mim e para ti nessa noite. Não tenha medo, não tenha medo se durante o processo de Jesus na tua vida, alguma coisa acontecer, ou a notícia piorar, ou o quadro se agravar. Eu quero te dizer nessa noite, não tenha medo, creia em quem está contigo. O que Jesus está dizendo para Jairo é, não importa o que você for escutar, importa que eu estou contigo. Não importa o que o mundo diz, não importa o que a sociedade diz, não importa o que os médicos dizem, o que importa é a presença de Jesus na nossa vida. Não temas, crê somente. Por último, meus irmãos, eu já queria chamar o pessoal do louvor. O que nós vemos aqui, que Jairo, ele serve para nós como um exemplo de alguém que responde a essa direção, a essa palavra. Jairo fica firme ao lado de Jesus. Jesus agora assume a frente.
Jesus está dizendo para Jairo: eu estou contigo, vamos lá visitar, vamos até a sua casa. Jesus entra na casa, e todos aqueles que não creem, Jesus convida a se retirar. Jesus reúne a família, e aqui é um princípio, meus irmãos, o ambiente familiar aonde Jesus quer trazer um princípio de vida. Jesus traz consigo os seus discípulos, os mais próximos, manda que todos se retirem, fica apenas o pai, a mãe, a menina que está ali, e Jairo. E a palavra de Jesus é: a criança não morreu, ela está dormindo. Sabe, amados, nós precisamos entender, porque é a segunda vez que nós vemos na Bíblia de Jesus dizendo que a morte não existe. Quando Lázaro, seu amigo, morreu, ele disse para os discípulos: Jairo está dormindo, nós vamos despertá-lo. E Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus chega lá. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Que quem põe um ponto final na história é Ele. Que quem decide a hora é Ele. Que Ele é o autor da vida. E Ele disse lá no livro de João: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo para esse pai, para essa mãe: não importa o pavor que vocês estão tendo, essa criança não morreu porque eu não estou tirando a vida dela. Então Jesus reúne a família. E há um poder, irmãos, quando Jesus está reunido com uma família. Jesus está ministrando ao pai, Jesus está ministrando à mãe, junto com seus discípulos, e Ele está dizendo: eu quero que vocês entendam uma coisa. Sabe, amados, como Jesus trata com as nossas dores. A palavra que Ele libera: Talita cumi, menina, eu te digo, levante-se. É uma palavra muito objetiva, é uma palavra de ordem. É imperativo. Saia desse estado em que você se encontra agora e assuma uma posição diferente. Essa palavra levante-se significa isso. Saia do estado de paralisia que você se encontra e se posicione de uma maneira diferente. Há uma palavra do Senhor para a tua vida nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, e aí parece que tudo agora a gente fala a partir de uma perspectiva de crise, mas não é isso, irmão. Não é isso, aqui existe algo espiritual. Sabe, talvez você tenha desistido de um sonho nesses dias. Desistido de um sonho que você tem cuidado como uma criança, como um filho, de um negócio, de um relacionamento, ou até mesmo da sua vida com Deus, ou até mesmo da sua própria vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para ti, específica: levante-se, não é o fim, eu estou presente, não temas, crê somente. Tenha uma atitude diferente diante da situação. Sabe, Jairo não ficou reclamando com Jesus, Jairo não ficou questionando Jesus: por que você demora, Jesus? Por que você parou? Não pode ir comigo na minha casa e depois você volta e conversa com essa mulher? Sabe, muitas vezes nós, na nossa caminhada, nós estamos questionando por que Deus está trabalhando na vida das outras pessoas e não na nossa. Eu quero te dizer, meus irmãos, o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas, e não é porque Ele está trabalhando na vida do teu irmão, que Ele não vai trabalhar na tua. Sabe, Jairo nos ensina aqui, meus irmãos, diante dessa situação que ele vive, a reconhecer quem é Jesus, número 1. A reconhecer que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, número 2. Número 3, ele nos ensina a sermos perseverantes e não abandonarmos a nossa condição de estar ao lado de Jesus. Número 4, Jairo nos ensina aqui, meus irmãos, a obediência até o limite. Ele teve que tirar todas aquelas pessoas da sua casa: saiam todos daqui, o Senhor quer ficar só comigo e com a minha esposa. Talvez os seus amigos, seus familiares não entenderam nada. Fato é, meus irmãos, que existem momentos que, para que você não se distraia, o Senhor quer ter mais intimidade contigo.
Jairo entendeu isso. E dessa forma ele viu a sua filha reviver. E aí Jesus diz assim: olha, deem de comer essa menina. Deem de comer essa menina. Não contem nada para ninguém. Não digam a ninguém: olha, quem é que faz um milagre e pede segredo? Só Jesus. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que existem circunstâncias e existem áreas da nossa vida que Jesus quer trabalhar conosco em segredo. É uma marca pessoal, um testemunho pessoal. Eu quero orar contigo nessa noite. Repito, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como que você se identifica nessa palavra. Se você se identifica com a menina, com Jairo, com a mulher. Não sei. Mas eu quero que você olhe para como que em toda essa história, o reconhecimento de que Jesus é aquele capaz de mudar a história está presente. Jairo sabia disso. Aquela mulher sabia disso. Jairo sofria momentaneamente. Aquela mulher sofria constantemente há 12 anos. Eu não sei qual é o seu caso. O que importa é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que importa é que Ele continua tendo uma palavra de vida. Não importa a situação, não importa a circunstância, há vida em seu nome. E eu quero orar contigo nessa noite, para que a vida de Cristo possa inundar o teu coração, possa te encher de vida, e possa te tirar desse lugar, e você se levantar em fé, e testemunhar do seu poder, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está, vamos orar. Pai, eu oro nessa noite, Senhor. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, Senhor. Eu oro por essas pessoas que estão em casa, por essas que têm passado por momentos difíceis, momentos que são repentinamente trazidos a nós. Um problema que surgiu ontem, hoje, e que parece que está tirando vida, está morrendo, como Jairo enfrentou com a sua filha. Pai, eu oro nessa noite para que essa revelação de quem Tu és, essa revelação do Teu poder, essa revelação da Tua graça, essa revelação da Tua essência, possa se fazer presente nessa hora, no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que toda palavra contrária, toda palavra que vai no sentido de trazer engano, distração, desistência, seja repreendida em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de tristeza, toda angústia, toda depressão, toda síndrome do pânico, todo desejo suicida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro por aqueles que têm sofrido como essa mulher, que durante muito tempo perdeu vida, perdeu recurso, se sentiu rejeitada, se sentiu isolada. Senhor, eu oro para que todo esse sentimento, toda essa dor, todo esse sofrimento seja estancado imediatamente a partir de um toque, de uma liberação de virtude, da Tua graça, da Tua presença, do Teu poder, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite, Senhor, para que essa disposição seja trazida ao nosso coração, de nos levantarmos, Senhor, de assumirmos uma condição diferente diante da situação, crendo que Tu estás no controle, manter a nossa fé viva na Tua palavra, naquilo que o Senhor falou, e o Senhor disse para Jairo: eu estou contigo, não temas, não tenha medo, diz o Senhor, não temas, não tenha medo das más notícias, não tenha medo das circunstâncias, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu estou ao teu lado. A minha presença é suficiente. A minha presença te basta. A minha graça te basta, como diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para que haja um testemunho do Teu nome, Senhor, eu oro. Para que haja revelação de quem Tu és. Para que haja salvação, cura, restauração, libertação, o testemunho do efeito da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, para que haja alegria, para que haja júbilo, para que haja festa, para que haja, Deus, esperança renovada, para que hajam sonhos restaurados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos entender que quem coloca fim é o Senhor, que enquanto o Senhor não colocar fim, não é o fim, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Que nós possamos, como Jairo, nos prostrar diante de Ti, como aquela mulher que se prostrou diante de Ti e Te adorar, reconhecendo que Tu és a essência, que Tu és o principal, que Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. Senhor, que Tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales, que Tu és o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, que Tu és a rosa de Saron, Senhor. Aleluia! Te adoramos, e eu te convido, meu irmão, na tua casa, a você levantar uma voz de adoração ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Levanta a tua voz, levanta o teu coração em adoração ao Senhor nessa hora, reconhecendo quem Ele é. Aleluia! Tu és o grande eu sou, oh Deus, o Messias, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, te adoramos, te adoramos. Teu nome